Bom, nós temos o vice-diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, o Jarbas Barbosa, que está com a gente aqui. Jarbas, é uma honra ter você mais uma vez aqui, um brasileiro de uma organização tão importante. Agora, essa questão é uma questão de saúde também. Você ter gente morando na rua é uma questão de saúde também. Outro dia a gente mostrou uma imagem em que tinha um cidadão, uma cidadã, não dá para ver, porque eles cobrem do rosto e daí por diante para não morrer de frio. O cidadão ou cidadã deitada num chão gelado e ao redor dessa pessoa e dessas pessoas milhares de ratos, porque os ratos vão comer a comida que sobra daqueles marmitex que a maioria de pessoal de ONGs, aí, de gente de bem, e que vai lá dar comida. Sobra resto de comida ali, os ratos vão comer. Um rato entrou debaixo. Isso é uma cena que, se corresse o mundo, deixaria a gente envergonhado. Entrou debaixo da coberta onde estava a pessoa, porque o rato tem frio também. E a pessoa só se mexeu e nem levantou dali. Quer dizer, dormiu junto com o rato. Do ponto zero da cidade mais rica do Brasil, de uma das cidades mais ricas do mundo, tem gente morrendo de fome, de frio e de sede, o que é uma vergonha. O Anchieta deve ter envergonhado com isso. Mas isso é uma questão de saúde também. Quem está na rua vai ficar doente, vai espalhar a doença, vai morrer. É uma questão grave. A organização também não trata disso, o Jarbas, porque, por exemplo, não só isso. Tem aqui no centro de São Paulo uma ferida terrível que ninguém consegue cicatrizar, que é a Cracolândia. São pessoas que estão ali esperando a morte chegar, ficam o dia inteiro sem máscara, claro, porque estão esperando a morte chegar, não tem distanciamento, claro, não tem álcool gel, não se lavam porque estão esperando a morte chegar. E são usuários à mercê de traficantes e ninguém acaba com isso nunca. E, de repente, é uma quantidade razoável de pessoas que não fica só ali. Pega ônibus, vai para tudo quanto é lugar e ajuda a disseminar a doença. Então, isso também é uma questão de saúde. É evidente que há outras organizações para tomarem conta disso. Mas se você mantém esses bolsões de miséria numa cidade do tamanho de São Paulo, da potência de São Paulo, você imagina em outras cidades do Brasil como é que está a coisa. É vergonhoso você acordar e dizer, olha, tem um morador de rua que morreu de frio. A Datena mais um é uma tragédia. E eu duvido que seja só um. Um foi detectado. E essa madrugada a previsão é de mínima de 7, como foi essa madrugada, ou talvez mínima de 6, com sensação térmica de 3, 4 graus. Vai morrer mais gente. Como é que você vê isso, Jarbas, morando algum tempo fora do Brasil, deve ver com muita tristeza, e como a organização observa isso, Jarbas? Bom dia, Datena. Realmente qualquer vida humana que se perde é motivo de tristeza, né? E de refletirmos o que é que pode ser feito para evitar que outras se percam. São populações mais vulneráveis, Datena. A Organização Pan-Americana da Saúde, por exemplo, no caso da Covid-19, nós fizemos diversas reuniões técnicas, lançamos guias técnicos de como abordar medidas de prevenção nessas populações mais vulneráveis, porque é diferente, né? Você tem que adaptar. Gente que está com a situação de vulnerabilidade extrema, que muitas vezes tem dificuldade de sobrevivência. Então, nós fizemos esses guias técnicos exatamente para que essas populações recebam de maneira adaptada à sua realidade essas medidas preventivas. E estamos agora, inclusive, com a chamada aberta para todos os países da América Latina para o compartilhamento de experiências, as boas experiências, né? As experiências de ministérios da saúde, com secretarias estaduais, municipais, no caso do Brasil, com ONGs que podem estar trabalhando com essas populações. É muito importante que elas recebam, né, a atenção necessária, comida, abrigo, principalmente agora no inverno aí no hemisfério sul, no Brasil, porque são pessoas com mais vulnerabilidade para morrer, são pessoas que têm, inclusive, muitas vezes outros problemas de saúde,
né? Já houve e há também boas experiências de ambulatórios de rua, né? Como se chamavam no Brasil, de equipes de saúde da família, que buscam dar o acolhimento e atenção a essas pessoas. São experiências boas que precisam ser reforçadas, generalizadas, ampliadas, né? Para que essas populações mais vulneráveis tenham o mínimo de atenção, de respeito, de dignidade que todo ser humano precisa ter. Jarbas, meu amigo, eu disse, é sempre um orgulho a gente ver um brasileiro numa posição importante, de uma organização importante. A maior prova é que o Brasil tem que prestar mais atenção nos cientistas que tem, na classe de cientistas que tem, na classe de pessoas capazes em tudo quanto é setor. Você cansa de ver, caiu a linha aqui, sei lá o que aconteceu aqui, é um milagre. Nós estamos, bota o Jarbas inteiro na tela. Quando vocês resolvem o meu problema aqui, bota o Jarbas na tela, compadre. Aí está. Temos matemáticos brilhantes, temos físicos brilhantes, atuando em grandes partes do mundo, e a gente não tem lugar para colocá-los aqui. Mas vamos ao que interessa. A gente ficou sabendo que nos Estados Unidos os casos estão crescendo. Isso se deve aqui, se as variantes que nós temos, né? Aqui a gente está falando de variante Delta e se esquece da variante Beta. A variante Beta é a sul-africana, que começa a ganhar corpo em boa parte do mundo. Nos Estados Unidos a gente está vendo o jogo de NBA com quadras lotadas. E fora da quadra também, ajuntamento de pessoas pra caramba. Mas me parece que em 50 estados a progressão do coronavírus voltou. Eu disse aqui algum tempo atrás, conversando com um infectologista, usei o exemplo americano. Os Estados Unidos hoje é o paraíso do mundo, ninguém usa máscara e tal, ninguém precisa mais ter distanciamento, porque, conseguiram controlar a doença. Mas basta uma variante que a vacina não proteja e eles vão voltar a estaca zero, e assim é com o mundo. Não é? Agora nós estamos observando casos crescendo violentamente da Espanha, que já pensa em adotar restrições na Catalunha, por exemplo, onde as UTIs estão completamente lotadas. Não só da Catalunha, começa a se espalhar pela Espanha. A França abriu viagem para brasileiros, mas enfrenta dificuldade. Quer dizer, a gente tem um livro aberto de novo, como teve, uma página antes da tragédia chegar aqui. E aqui o governador do Distrito Federal libera um jogo de futebol para 25% do estádio, é verdade, mas sem PCR e sem necessidade de vacina, que é um absurdo. Então a gente comete erro em cima de erro. E hoje, quer queira, quer não, caiu o número de mortes, caiu, no mundo inteiro. Só que o Brasil continua sendo o epicentro da doença. Se o estado de São Paulo fosse um país, seria o 7º país do mundo em número de mortos. O que você tem a dizer sobre isso e como é que a organização está observando o Brasil nesse sentido? Melhorou a vacinação, mas não é suficiente, capaz de a gente se permitir esses arroubos, né? Melhor seria você equilibrar a economia com distanciamento do que liberar jogo de futebol para pessoas sem vacina e pessoas sem teste de PCR. Datena, aqui nos Estados Unidos, nós estamos vendo em alguns estados um crescimento, né, do número de casos, mas como se diz aqui, o órgão de saúde pública, né, dos Estados Unidos é uma pandemia entre não vacinados e entre jovens. Né? E isso chama a atenção, primeiro, para a necessidade das pessoas se vacinarem. Aqui, e como em outras partes do mundo, infelizmente, esse tema da vacina virou um tema político no mau sentido da palavra. Então, há pessoas que não querem se vacinar, apesar da vacina aqui estar disponível, você toma no dia que você quiser tomar. O governo, inclusive, anunciou novas medidas de ida nas comunidades para tirar dúvidas, casa a casa, para oferecer vacina, porque a maioria dos casos que ocorre agora são casos entre não vacinados, como era de se esperar, e entre jovens, porque entre os jovens é maior a resistência a se vacinar. Alguns locais nos Estados Unidos já voltaram com a exigência do uso de máscara em lugares fechados, né? Outros avaliam, estão monitorando a situação para ver o que vai acontecer.
O Brasil e outros países da América Latina também, claro que é muito positivo essa redução do número de casos e de morte, mas o patamar ainda é muito elevado. Claro, ter 1.000 mortes por dia é melhor do que ter 4.000, mas ter 1.000 mortes por dia ainda é um número muito elevado. Ou seja, não se pode baixar a guarda de maneira nenhuma achando que a guerra foi vencida. Porque tem as novas variantes, como você chamou a atenção, ainda tem muita gente não vacinada, ou seja, é preciso fazer essa abertura com muito cuidado, com muito monitoramento, para evitar exatamente você ter que depois voltar atrás para medidas que você tinha tomado no começo. Então é muito importante esse monitoramento, ver quantos casos novos estão surgindo, como é que está a ocupação de leitos de hospital, de leitos de UTI, ampliar a testagem. Ampliar a testagem é fundamental, as pessoas terem acesso ao teste é importante para elas, né, e é importante para a comunidade, porque se a pessoa sabe que está com Covid, ela se protege, ela fica em casa, ela não contamina o resto da sua família, seus amigos, seus colegas, ou seja, isso vai permitindo o monitoramento do contato e cortando a transmissão. Então, o mundo precisa, para que a gente consiga realmente superar a pandemia, primeiro, vacinar mais, principalmente nos países em desenvolvimento, que a vacinação ainda se encontra num patamar muito, muito abaixo do que precisaria, convencer todos a se vacinarem, porque os dados estão mostrando para a gente que, mesmo quando você alcança 60%, 65% dos vacinados, ainda tem muita gente sem vacinar que pode alimentar novos surtos da doença começando. Então, é muito importante fazer essa medida de ampliar a vacinação e manter, no nosso entendimento, as medidas de proteção. A orientação aí da tenda não é assim, eu me vacinei, eu agora já posso deixar de usar máscara. Não. Você vacinou, ótimo, você está protegido, mas enquanto houver uma transmissão forte na cidade onde você vive, quando sair de casa, continue usando máscara. Isso é muito importante, porque qualquer vacina, não é só a vacina da Covid, qualquer vacina, ela não protege 100% das pessoas que se vacinaram. Tem um pequeno grupo de pessoas e a gente não sabe quem é. Não adianta fazer teste para ver se eu estou nesse grupo ou naquele. A maioria dos testes não tem capacidade de dizer isso. Mas você pode estar nesse pequeno grupo que tomou a vacina e seu sistema imunológico não reagiu bem, formando os anticorpos. Então, por isso, enquanto houver transmissão na sua cidade, use máscara e evite aglomeração. Eu creio que essa é a maneira de atravessar esse momento e contribuir para reduzir a transmissão da Covid-19. O mais grave é que a população não vacinada permite que o vírus se multiplique cada vez mais. E em ele se multiplicando é que surgem as variantes. Daqui a pouco surge uma variante pior do que a variante Delta e pior que a variante Beta, que ninguém está falando aqui, que é a sul-americana, mas que já está causando problema em todo mundo, que nenhuma vacina vai contemplar. Daqui a pouco dessa variação desenfreada, porque dizem que há 87 casos da variante indiana no Brasil. Isso é uma mentira deslavada, tem muito mais do que isso. 87 casos foram detectados. Como ela é super transmissível, tem muito mais, mas muito mais do que isso. Tanto que, de uma progressão geométrica, eu estava para entrevistar o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, comecei a entrevista com 2 contaminados. 5 minutos depois já havia 3 contaminados. E não são 3 contaminados, são muito mais do que 3 contaminados. No Rio, no Brasil não tem 87, tem muito mais, é uma variante perigosíssima. Se você não se vacina, você dá chance para que a vacina, para que o vírus se multiplique cada vez mais, e ele se multiplicando cada vez mais, ele vai, ou até por erro, ou até se aperfeiçoando, criando variantes. Daqui a pouco surge uma variante Hulk aí, que nenhuma vacina pega. A Organização Pan-Americana, ela vê a pandemia como um todo, claro, não vê sob um aspecto só, ela vê como um todo. No caso do Brasil, como é que foi observada essa compra de vacinas com demora? A gente não queria comprar vacina, e de repente a probabilidade de essa demora não ter sido só incompetência, mas beirando a corrupção mesmo. Como é que a organização observou isso?
Datena, tem uma CPI, né, em andamento, e nós não podemos fazer comentários de natureza política, né, como organismo internacional do Sistema das Nações Unidas. O que nós fizemos, Datena, e continuamos a fazer, é apoiar o Ministério da Saúde para que ele tenha acesso às vacinas, né? Nós trabalhamos com o Ministério da Saúde para que o Brasil pudesse participar desse mecanismo, né, global, que é o mecanismo COVAX. Esse mecanismo entregou 5 milhões de doses, começou a entregar 4 milhões, agora dia 19, até o dia 28 desse mês entrega mais 4 milhões, e o Ministério deve estar recebendo a programação já dos próximos 3 meses de entrega. Claro que a vacina é muito importante. O Brasil tem, inclusive, um potencial, Datena, que outros países não têm, porque o Brasil tem produtores de vacina. O Brasil tem o Instituto Butantan, em São Paulo, tem a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Isso dá ao Brasil uma vantagem em relação a outros países. E a vacinação tem que avançar, né? Claro, como nós temos hoje uma vacina, e como você falou, se nós deixamos o vírus se transmitir, pode ser que surja uma variante que não será coberta pelas vacinas disponíveis. Até aqui, a vacina protege contra as novas variantes, apesar de que já há alguns estudos demonstrando que a proteção para formas leves pode diminuir um pouco, são estudos iniciais, pode diminuir um pouco. A proteção contra formas graves e contra mortes permanece muito elevada, né? Em torno de 85%, 90%, 95%, dependendo de cada vacina. Então, é muito importante que quem pode, né, não espere, não duvide, tire suas dúvidas e vá se vacinar. Ao se vacinar, a pessoa contribui de 2 jeitos, contribui para a sua própria saúde, mas também contribui para que a gente vá diminuindo a chance do vírus circular. Então, é também uma maneira de ser solidário com a sua própria família, né? A pessoa contaminada pode transmitir para um parente, um tio, um pai, um avô, uma avó, e fazer com que ele adoeça. Então, é muito importante vacinar. E é importante ter a vacina o mais rápido possível. Bom, a Anvisa autorizou agora há pouco um estudo com 10 mil voluntários para a terceira dose da vacina AstraZeneca. Como é que o senhor analisa isso? É importante, Datena, fazer esses estudos, né? Porque a Covid-19 é uma doença nova. Até aqui, os estudos que a gente tem demonstram que a imunidade produzida pelas vacinas que estão sendo testadas, ela persiste, né, pelo menos depois de 6 meses de vacinados, com uma proteção muito boa. Mas é importante debater se algumas pessoas, particularmente, precisariam de uma terceira dose. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, há um debate que a Organização Mundial da Saúde e nós estamos acompanhando se pessoas imunocomprometidas deveriam tomar uma terceira dose. Porque, como elas têm alguma doença autoimune ou tomam uma medicação que deprime o sistema imunológico, elas não produzem os anticorpos como uma pessoa que não tem esse problema. Agora, enquanto se faz esse debate, enquanto se tem dados científicos para isso, é importante usar bem as vacinas para vacinar todo mundo que possa, né? Então, nós estamos recomendando aos países que antes de debater a terceira dose, vamos esperar os estudos. É importante a Anvisa ter autorizado, porque a gente precisa dados, mas antes de dar a terceira dose, vamos dar a primeira em quem precisa. Vamos dar a segunda em quem tomou a primeira dose, porque quando a gente olha o número de pessoas protegidas com a segunda dose no Brasil, na América Latina, ainda está abaixo, bem abaixo do que nós precisamos ter para aumentar a proteção das pessoas. O sistema COVAX é muito importante, o COVAX, né? Alguns falam COVAX, outros COVAX, portuguesado é COVAX mesmo. Ninguém fala disso, mas é um instrumento muito importante no combate à vacina, porque independe de negociação de governos e de política, e aí não se usa a vacina como até estoque estratégico ou negócio, porque muitos países estão fazendo isso. Usando como estoque estratégico, então negócio. Quer a vacina, eu te dou, mas você tem que liberar da venda disso aqui para mim. Infelizmente, a humanidade só não é humana. E se provou cada vez menos humana agora com determinados posicionamentos em determinados estados. Estados que eu digo são países, né? É bom que a gente seja mais humano. Seria legal se a humanidade fosse humana, mais humana,
principalmente uma pandemia. Eu pensei que fosse durante uma pandemia, mas não é bem assim. Negócio é negócio. Negócio para esses caras é negócio e pronto, acabou. Tá? Tanto que a gente ia vender para o Brasil pela metade do preço. Depois, que demoraram, nós estamos vendendo pelo dobro do preço e tal. Se não fosse negócio, continuaria vendendo pela metade do preço. Esse é o grande detalhe. Mas é negócio. Agora, no sistema COVAX, o Brasil perdeu uma oportunidade que ninguém fala. E é um sistema importante, que cada país tinha a oportunidade de comprar 20% de cotas. Nós compramos 10%. Tá? O ideal teria sido comprar no momento certo 20% das cotas, porque o que vem para a gente agora podia ser o dobro. Ou eu estou enganado aqui? Eu não vejo ninguém fazer essa observação aqui. Datena, o mecanismo COVAX ele foi criado, né, pela Organização Mundial da Saúde, com vários outros sócios, parceiros no mundo inteiro. E o objetivo do mecanismo é exatamente garantir o acesso equitativo às vacinas. Os países podiam escolher entre 10%, 15%, 20%, o Brasil escolheu 10%, provavelmente porque tinha outras alternativas naquele momento. O Brasil ainda pode, né, ampliar a sua participação no futuro, mas sem dúvida nenhuma que é uma oportunidade importante. Por quê? Primeiro, o mecanismo COVAX, a OPAS, inclusive é quem faz as aquisições para a América Latina e o Caribe, em nome do mecanismo. Primeiro, só adquire vacina que tem autorização de uso de emergência da OMS. Então, são vacinas de qualidade. O preço é um preço muito baixo, comparado com o que alguns países, às vezes a gente sabe pela imprensa que o país está pagando. Também é transparente, né? O país sabe quanto vai custar cada dose, mais o frete, ou seja, nós temos uma experiência, a Organização Pan-Americana da Saúde tem um fundo rotatório de vacinas, que é quem faz essas aquisições, que compra vacinas para todos os países da América Latina e do Caribe há mais de 40 anos. Então, funciona, o mecanismo tem funcionado bem. O que precisa, eu diria, para o mecanismo funcionar melhor ainda, era uma regra mundial, que particularmente eu espero que os países do mundo alcancem esse acordo em novembro, quando vai ter uma Assembleia Mundial da Saúde extraordinária, é ter uma regra, Datena, que permitisse, ou que obrigasse, melhor dizendo, os produtores de vacina a distribuir a sua entrega. Porque se ele está vendendo o mecanismo COVAX por $10 a dose, e tem um país rico que topa pagar 30, ele entrega 100% da sua produção primeiro para o país rico e não para o mecanismo COVAX. Então, eu creio que em novembro, entre as propostas que se vai discutir, tem gente falando de um novo tratado, um novo acordo global, porque sem acesso equitativo, o mundo nunca vai estar bem preparado para responder a uma pandemia. Como você bem mencionou, um país rico que vacine todo mundo pode ter esse esforço todo jogado no chão se aparecer uma variante nova num país que não vacinou, que deixou o vírus circular livremente, e essa nova variante foi uma variante que não seja coberta pela vacina que foi usada. Então, não é só um problema de solidariedade, só isso aí já seria muito importante, mas é também um problema de saúde pública. Garantir distribuição equitativa para todos os países é fundamental para que a gente alcance realmente o controle da transmissão da Covid-19. A organização acompanha de perto cada movimento que quem faz em relação à pandemia. É claro, existe para isso. A transferência de tecnologia, você disse muito bem, o Brasil é produtor de vacinas. A capacidade do Butantan é grande, da Fiocruz é grande. Aqui, na verdade, a gente invasa a vacina. A gente não fabrica a vacina. Fabricar a vacina para nós aqui é pegar o ingrediente do bolo inteiro e colocar dentro do vidrinho. Nós não temos tecnologia para o ingrediente do bolo. Teria para a Sputnik V, que foi aprovada em uso em alguns estados de forma excepcional, porque aí tem a fábrica que não sei se já está produzindo ou não, deve estar em Brasília e invasando aqui em Guarulhos, e dependendo dos russos mandarem o ingrediente do bolo, a gente faz aqui. Isso chama-se transferência de tecnologia. Há alguma tendência de que outros laboratórios e outros países passem a transferência de tecnologia
à medida em que a Covid não é vencida até agora? Ou isso não tem crescido no meio global? Isso tem aparecido, Datena, como um dos problemas que nós precisamos enfrentar, né? Como você falou, muitas vezes os produtores brasileiros estão envasando o produto, mas isso tem que avançar até chegar à produção completa, porque senão você continua vulnerável. E a América Latina como um todo, o Brasil, é muito vulnerável ainda à importação de produtos da área de saúde. A gente, vamos lembrar, ano passado, né, quando se precisava comprar máscara, luva, equipamento de proteção pessoal, e muitas vezes os países estavam desesperados porque tudo era importado. Depois foram os respiradores, inclusive com denúncias de empresas fantasmas que nunca tinham vendido um equipamento médico, se metendo a oferecer respiradores que não tinham nenhuma condição de funcionar. Ou seja, isso tudo gera o caminho para a falta de acesso das pessoas a produtos essenciais. Então, reduzir a vulnerabilidade da produção de produtos na América Latina é fundamental. No caso de vacinas, Datena, a Organização Mundial da Saúde lançou uma iniciativa para criar uma plataforma que possibilitasse a transferência de tecnologia de vacinas. E, claro, nós estamos interessados em vacinas de última geração. Então, a primeira escolha foi das vacinas de RNA mensageiro. É a tecnologia que hoje em dia é usada pela vacina da Pfizer, pela vacina da Moderna. É uma tecnologia importante porque ela pode ser usada para outras doenças virais que têm importância no Brasil, como chikungunya, como zika, como dengue. E segundo, ela é uma tecnologia que, no caso de aparecer uma variante que não seja protegida pelas atuais vacinas, ela permite uma atualização, digamos assim, mais rápida. Então, foi aberta uma chamada pública da Atena para a África e também para a América Latina. Nós coordenamos uma reunião há 4 semanas atrás, com todos os países da América Latina, por um lado, buscando desenvolvedores de tecnologia, empresas de biotecnologia que têm essa tecnologia e querem compartilhar, e empresas privadas, públicas, que querem recebê-la. Recebemos várias propostas da América Latina, inclusive do Brasil. O Brasil foi um dos países que mais apresentou proposta e queremos agora trabalhar com o próprio governo brasileiro, aí, além do Ministério da Saúde e outros ministérios que possam criar estímulos, porque isso é uma política de longo prazo. Mas isso não é para a próxima semana, mas isso dará um novo patamar, uma nova condição tecnológica para o Brasil. Então, isso é essencial, talvez seja um dos efeitos positivos dentro dessa tragédia que é a pandemia, chamar atenção para a vulnerabilidade e para que é preciso fazer esforços, colocar investimentos, treinar pessoas, para que os países da América Latina e o Brasil nisso tenham uma situação privilegiada, possa fabricar vacinas e outros produtos médicos importantes. Não se pode ver a pandemia de forma centralizada num país ou num continente ou em determinados países. Não é uma coisa individual. Se fosse, seria epidemia. Por isso que é pandemia. Pandemia significa uma epidemia que virou global. E aí se torna uma pandemia. Então, enquanto existir lugar onde o vírus possa se proliferar, existe a possibilidade, agora uma coisa clara, de que o vírus se multiplique cada vez mais e apareçam as variantes. Né? Você nem falava em Índia no começo da pandemia, ninguém tocava no assunto da Índia. Só que a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Aí apareceu a variante indiana, que é terrível. Tá? A variante Delta, que já está entre nós, preocupando os brasileiros e de todos os países do mundo. Não se fala em África, você não ouve falar em África. A última notícia que eu ouvi falar da África é que o continente africano só tem 1% do seu território inteiro, o continente africano, 1%, que é um continente gigantesco, demograficamente é menos ocupado que os outros, mas é um continente gigantesco, com 1% da sua população vacinada. 1% só. Tá? E agora já se fala da variante beta, que se falou lá atrás, se esqueceu dela,
que é a variante sul-africana, que já começa a preocupar os países do mundo inteiro, tanto quanto a variante Delta. E assim será enquanto não houver o mundo inteiro coberto de vacina. Até lá, eu acho que não há solução caseira para ninguém. Você pode melhorar agora, mas daqui a pouquinho a coisa volta a estaca zero. É mais ou menos essa a leitura, Jarbas, para encerrar? É exatamente essa, Datena. Eu creio que cada um tem que fazer a sua parte. Nós estamos falando de que se cada pessoa, cada família, cada comunidade, cada país, né, fizer a sua parte, mas nós precisamos também dessa visão global, né? Uma pandemia dessa proporção, que nós esperamos que não ocorra brevemente, mas sabemos que outras pandemias ocorrerão. Nós não sabemos quando nem com que gravidade. A nossa expectativa é que o mundo possa ter aprendido algumas lições fundamentais agora dessa pandemia. Nós precisamos ter linhas de financiamento e apoio técnico para que cada país do mundo desenvolva capacidade de vigilância, de identificar rapidamente um novo vírus, uma nova doença e agir. Nós precisamos ter mais mecanismos de solidariedade global, e aí solidariedade traduzida em acesso equitativo. Né? A boa intenção é fundamental, mas a boa intenção precisa ser traduzida em ações concretas. Como é que nós vamos dizer a um país, olha, você tem que compartilhar todas as informações se você identificar uma doença nova, se no outro dia a única coisa que esse país vai receber é todo mundo fechar a fronteira para ele? Não tiver nenhuma solidariedade para enviar para lá técnicos, recursos, pessoal de laboratório, médicos, vacinas, quando houver vacinas, ou seja, se nós não agirmos de maneira bem coordenada internacionalmente, nas próximas pandemias nós vamos sofrer alguns dos mesmos problemas que dessa. Então é muito importante essa coordenação internacional e é muito importante que cada país faça a sua parte, revise o que funcionou e o que não funcionou durante essa pandemia, para que a gente aprenda e melhore a capacidade de resposta para as próximas, para que a gente tenha cada país melhor preparado para responder a uma futura emergência de saúde pública. Eu não sei se tem resposta para essa pergunta, mas essa é a última mesmo. Em que parte da pandemia a gente está? Porque toda vez que é uma notícia de melhora, já vem uma de piora. A Europa está vivendo a quinta onda. Então, em que parte desse negócio a gente está? Porque parece um pesadelo que você sonha acordado e não acaba nunca. Então, dá para você mensurar em que parte da história a gente está? Porque o povo também não aguenta mais. Né? Todo mundo já está cansado, né, Datena? Além do impacto tremendo social e econômico. Eu creio que nós estamos bem melhores hoje do que estávamos há 6 meses atrás, Datena. Quando a gente olha em vários países do mundo que alcançam já uma elevada cobertura vacinal, o número de mortes diárias que acontecem hoje são os menores já registrados. Né? Nós já temos alguns países do mundo onde as grandes cidades já passam 1 dia, 2 dias sem nenhuma morte, o que era inconcebível há 6 meses atrás, há 1 ano atrás. Mas nós estamos ainda no meio da guerra. Né? Eu digo, esses dados positivos devem ser tomados em conta para estimular as pessoas a se vacinarem mais, para que as pessoas mantenham os cuidados, para que os governos continuem a agir com muita responsabilidade, porque a batalha ainda não foi vencida. E só será vencida se a gente continuar nesse mesmo ritmo, aumentando a vacinação, mantendo os cuidados. Eu creio que com isso a gente pode pensar que pelo final desse ano a gente já tenha uma situação mais tranquila, mas só chegaremos lá, de novo, se nós continuarmos insistindo nos cuidados, se nós continuarmos aumentando o acesso às vacinas. Senão, todo esse esforço poderá ser perdido. Jarbas, um ótimo dia, foi um prazer enorme falar contigo e que Deus salve o mundo. Abraço grande, Jarbas. Muito obrigado, Atena. Um abraço.